E a gente continua falando sobre essa questão da segurança pública também, mas agora focando no adoecimento físico e mental dos agentes de segurança pública, que é uma realidade cada vez mais preocupante, viu? As pressões vivenciadas no dia a dia, além dos riscos da profissão, são fatores que desencadeiam aí várias doenças como distúrbios do sono, hipertensão, diabetes e depressão. Sobre esse assunto eu converso a partir de agora com o presidente da OnCare Saúde e também da Abreste, que é a Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho, o doutor Ricardo Pacheco. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã para a gente falar sobre esse assunto que realmente vem impactando e preocupando as autoridades, né? Ótimo dia. Bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores. Sim, é algo que realmente está nos tirando o sono, né? Porque nós estamos falando das pessoas que são responsáveis pela proteção de todos nós, né? Nós estamos falando por as pessoas que também ocupam um espaço na sociedade onde que elas são vistas como máquinas, né? E que, na verdade, são seres humanos, assim como nós todos, né? Veja só, os números que nós temos, eles são ainda, nós temos a convicção disso, que muito abaixo do esperado, ou seja, muito abaixo das notificações daquelas que são realmente aliás, esses números eles são abaixo do tamanho da responsabilidade necessária para as notificações. Veja só, em 2020 e 2021, só 1.647 afastamentos. Isso Doutor, não chega... e Pois esse não. número que o senhor está citando agora, ele é relacionado a apenas o estado de São Paulo, é isso? Somente é o estado de São Paulo e outra, eles são aqueles casos que são notificados, né? Exato. E voltados a transtorno mental para policiais militares do Estado. Ou seja, realmente é uma parcela pequena dessa pizza, digamos assim. Isso é muito maior. E se eu te falar que nesse exato momento notificados existem somente 2.000, já 2.000, pensando neste número, numa população que não conhece muito bem o que se passa na cabeça, na família desses policiais, ele é um número muito ínfimo ainda, né? Doutor, E nós, na prática, entendemos que isso é muito maior do que está sendo mostrado. Que o policial, ele tem aquela crença de que ele é o super-herói, que ele está acima de todos os poderes, mas, na verdade, é uma das pessoas ou um dos profissionais que mais estão expostos a qualquer situação frente a uma ação insalubre, inclusive a perda da sua vida. é Então, interessante a gente falar, entre as... doutor, desculpa lhe Claro, interromper, claro, só para eu lhe claro. tirar uma dúvida aqui com o senhor em relação a essas duas vertentes, né? A gente tem, eu até falei no início, a questão da hipertensão, do diabetes, que são doenças físicas, digamos assim, que Sim. podem atingir esses profissionais por conta, imagino que de tanto estresse, mas também há uma preocupação muito grande em relação aos transtornos mentais. Essa E- seria a maior preocupação Esses para dois essa mil, categoria? esses 2.000 notificados em tratamento, e desde 2020 e 2021, veja só que nós tivemos aí a pandemia, o grau grande da pandemia, que foi o ano passado, ainda nós não temos esses números, e a gente tem a plena convicção de que isso daí vai estar muito maior do que a gente imagina. Somente esses 2.000 são de saúdes da mente, doenças da mente. Então, veja a situação importante que nós estamos, a cada dia que passa, alertando a sociedade, alertando os órgãos governamentais, o quanto de tratamento que nós precisamos estar instituindo de modo imediato para todos esses profissionais. Eu aproveito para lhe perguntar exatamente isso. Qual seria a sugestão, de acordo com a sua experiência,
quais seriam as medidas apropriadas e recomendadas para que a gente pudesse, de fato, combater esse aumento crescente desse adoecimento de profissionais tão importantes para a sociedade, como o senhor mesmo falou no início. Até então, tinha um projeto de lei, o 797, pelo até então o Marcelo Freixo, do PSOL, que falava nas questões relacionadas à política de saúde e segurança no trabalho para estas pessoas, mas de uma maneira onde que você poderia fazer uma parceria público-privada para esse tipo de situação, né? Nós entendemos que as empresas, por exemplo, de saúde e segurança no trabalho, elas são capacitadas para poder dicotomizar essas questões, entender quais são os riscos que estão ocupacionais dentro de um setor de segurança público e fazer com que você tenha, na verdade, uma ordem correta de tratamento e prevenção de qualquer outra patologia envolvendo essas que você falou agora há pouco, como que são rotineiras, como hipertensão, diabetes e assim por diante, né? O que nós nos apegamos, literalmente, é por conta dessas doenças da mente, porque nós sabemos que dia mais, dia menos, assim como nós tivemos, infelizmente, 50 policiais que tiraram a sua própria vida, né? Então, e o medo que eles têm também de estar expondo dentro dos seus quartéis, dentro dos seus hospitais especializados para o próprio policial, é que ele, a partir do momento que ele entra numa situação onde que ele está sendo caracterizado por um tratamento da doença da mente, ele perde toda a sua guarda, ele perde o poder temporário de estar carregando a sua arma. Muitos deles moram em situações muito complicadas, e onde que eles não podem nem sequer saber a população que os rodeiam, que ele é um profissional da segurança pública. E, enfim, existe toda uma questão, não somente material, né, como também biopsicossocial. Perfeito. Então, realmente, de fato, precisa-se de políticas públicas que possam, e de saúde também, para abraçar, né, para cuidar, para ter um olhar de mais cuidado a esses profissionais. E só para a gente encerrar, doutor, também, em relação ao que você, reforçando aqui, falou sobre a sociedade, porque às vezes as pessoas podem pensar, mas eu não tenho nada a ver com esse adoecimento desses profissionais. E sim, há um impacto gigante. A cada profissional que se afasta por uma doença ou que atenta até contra a própria vida, há uma perda, né, dessa segurança para a sociedade. É importante ter isso muito claro, a sociedade como um todo. A sociedade sai perdendo no todo, né? Na verdade, você imagina que a cada policial que fica rodando o seu quarteirão, os limites do seu bairro, ele está lá protegendo centenas de famílias, né? E isso acaba trazendo um problema não somente gerencial, de logística dentro da polícia, quanto principalmente nas questões da nossa segurança, das nossas casas, dos nossos parentes, dos nossos entes queridos. Perfeito, doutor. Muito obrigada, primeiro por esse alerta que o senhor traz para a gente, esses dados tão importantes e tão impactantes e essa conscientização também, principalmente para quem está nos acompanhando. Muito obrigada, um ótimo dia. Eu que agradeço, obrigado e parabéns pela abertura. Eu conversei com um médico que atua em gestão na área de saúde e na segurança do trabalho, doutor Ricardo Pacheco, falando sobre esse alerta, mais uma vez eu repito, sobre esse adoecimento que está cada vez mais comum aí em relação aos profissionais envolvidos na segurança pública. A gente fala aqui de várias categorias, policiais, militares, civis, bombeiros, enfim. As pessoas que precisam também do nosso olhar e da nossa compreensão, porque são importantíssimos para a sociedade.